Amém, igreja? Amém. Podemos ler? Todo mundo encontrou? Então vamos lá, diz assim, ó. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Pode passar. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Versículo 24. Os discípulos foram acordar clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Versículo 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. 28. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Versículo 31. Imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. 32. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com quê? Com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo, versículo 39, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Aleluia, Pai. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir agora a tua direção e a tua presença, e que o Senhor nesta noite venha falar conosco, Pai. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que não haja nada que nos impeça de ouvir a tua voz, Pai, e de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Toca sobre nós agora, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vocês estão preparados para ouvir um pouquinho a palavra do Senhor? Hoje eu quero falar um pouquinho, irmão. Não gosto muito de falar do campo, mas tem hora que é preciso. Né? Não é o meu maior prazer falar do diabo, porque na verdade ele nem merece, né? Muitas das vezes que a gente fala dele, mas tem hora que se torna necessário a gente abrir o nosso coração e perceber uma coisa, irmão. Tem hora que a gente pensa que Satanás, ele é um anjo caído, ele é, mas que ele está adormecido, mas ele não está. Ele está ativo, irmão. E muitos irmãos, muitos cristãos que se dizem cristãos, infelizmente, têm caído nas lábias dele e têm ficado novamente escravos de Satanás. Tá? Hoje de manhã nós tivemos um estudo muito interessante. Quem não veio, perdeu, a pastora Mônica estava dando. Inclusive eu notei alguns espíritos
algumas características, né, do espírito maligno e a forma como ele age, como ele seduz, para que a gente possa falar. A gente vê nessa passagem, a primeira coisa, eu li desde a tempestade para você entender uma coisa. Quando uma grande tempestade começa a se levantar na nossa vida, antes de qualquer atitude nossa, a gente deveria parar e orar. Porque muitas das tempestades que se levantam na nossa vida é para desviar nossa atenção da grande vitória que Deus tem para nós. Amém, meu irmão? A maioria das vezes é o diabo querendo impedir os propósitos de Deus de se cumprir na nossa vida. Ele pode impedir, de certa forma ele pode, amedrontando você e fazendo você desistir da vitória de Deus. Impedir Deus de agir ele não pode, mas ele pode impedir você de chegar até a bênção de Deus. Amém? Você pode prestar atenção, a gente quando olha essa tempestade, você percebe que é uma tempestade espiritual, não é natural. Jesus falou para os discípulos o quê? Vamos entrar no barco e vamos até o outro lado do mar, que era a cidade dos Gadarenos, ou Gerezarenos, por diz aí. Quando Jesus falou isso, Jesus já sabia o que ia acontecer lá. Ou você pensa que não? Hã? Sabia? Agora, os discípulos não sabiam, mas Satanás também sabia. Por que Satanás sabia? Porque aquela cidade era dominada por ele, era um campo ali aonde Satanás mandava, comandava, através daquele homem endemoniado. Você pode prestar atenção no que nós temos, por isso que eu li o texto inteiro para você, que as pessoas tinham medo. E uma das prisões que Satanás coloca no ser humano é medo. Amém, igreja? Amém. Eu já contei isso para você uma vez, de uma moça que por ignorância ela não podia engravidar, ela foi procurar um auxílio, falaram para ela que no centro espírita tinha um pai de santo que fazia um trabalho e que aquele trabalho ia fazer com que ela conseguisse engravidar. Não é o sonho de toda mulher ficar grávida? De algumas, né? De outras que não querem, mas a maioria das mulheres tem o sonho de ter um filho. E essa moça foi. Quando ela chegou lá no centro de Umbanda, lá de espírita, veio o pai de santo lá e ela pegou e falou para ela: olha, você precisa trazer umas velas, trazer isso, trazer aquilo, que eu vou fazer o trabalho para você. Ela levou. Chegou no dia, ele estava lá, incorporado, pegou aquelas velas, aquele negócio todo que ela trouxe, e falou para ela o seguinte: pega essa vela e quebra ela no meio. A moça obedeceu, quebrou. Ele falou para ela o seguinte: você sabe o que você fez? Ela falou: quebrei a vela. Você quebrou o seu marido. O seu marido vai morrer, o seu casamento vai ser destruído. Ah, mas não é isso que eu quero. Mas você acabou de quebrar a vida do seu marido. E agora como é que eu faço para que isso aconteça? Você vai ter que fazer tudo o que eu quero. A moça recebeu um espírito de pombagira, ou pombo girou, que é a mesma coisa. Irmão, era uma mulher decente. Era uma mulher que tinha família. Eu conheci ela até quando ela se converteu, trabalhou até um tempo com a gente lá na igreja. Era uma pessoa que tinha um marido bom, era uma pessoa decente, que trabalhava, não era uma pessoa que estava na rua, era uma pessoa de família. Essa moça virou uma prostituta. Ela entrava no ônibus, ela cantava desde o motorista até o último passageiro, o homem que tinha no ônibus. E saía de lá com 4, 5 encontros marcados. Conclusão, irmão, o casamento dela começou a ir para a ruína. E ela queria se livrar disso e não conseguia, porque depois que Satanás se aloja na sua vida, é só Jesus para tirar ele de lá. Não tem jeito, não adianta a gente brincar: não, eu mando no diabo. Você não manda no diabo coisa nenhuma. A única pessoa que tem autoridade contra Satanás é Cristo Jesus, irmão. É o único. Se você estiver com Cristo, Satanás ele vai obedecer, mas não é por causa de você, é por causa de Jesus que está na sua vida. É com a autoridade de Cristo.
E um dia essa moça foi aparecer lá na porta da igreja, não sei se o André lembra, lá na igreja de São Jorge ainda. Faz muitos anos isso já, irmãos. Ela entrou lá e nós estávamos conversando com ela, né? O pastor estava junto, conversamos com ela, ela contou a história dela. E aí conversamos com ela, falou assim: olha, tem um jeito de você resolver isso. Abre o seu coração e deixa Deus ser o seu Senhor. Mas será, pastor, que tem? Jesus pode mudar essa história. Glória a Deus. Irmão, nós oramos, lá se manifestou várias vezes, sabe, os demônios, mas ela pegou firme naquela palavra, começou a ir para a igreja, começou a buscar o Senhor, começou a clamar a presença do Senhor, e ela foi completamente liberta. Deus restaurou o casamento dela, estava destruído, irmão. Ela não podia ter filhos, ela ficou estéril. Depois Deus deu para ela 3 filhos, ela engravidou e tinha 3 filhos. A última vez que eu vi, eu já deve estar grandinhas as crianças. O marido se converteu, eles eram obreiros da igreja. Mas é o poder de Deus, irmão. Agora não, a gente tem hora que é muito ingênuo, muito inocente. A gente está acostumado a assistir aqueles filmezinhos do Harry Potter e acha que o mal é aquilo, aquela aparência. O mal é muito mais do que você está imaginando. Ou a gente muitas das vezes assiste, ontem mesmo estava vendo um pedacinho daqueles filmes gregos, né, irmão, dos deuses gregos. Eu acho uma história bonita, mas aquilo é fantasia, de que Deus tem a mesma, que a Hades, né, que a morte é irmão de Deus, que o Deus da guerra, que não sei o quê. Não existe isso. Que Satanás é parente de Deus, não existe isso, irmão. A gente é uma coisa bonita, é uma história bonita, não deixa de ser. Mas é mentira, é mito. A verdade é uma só: Deus é Deus e Satanás, ele é uma criatura, ele foi criado por Deus. E ele, irmão, realmente ele exerce um poder e uma autoridade. A gente é muito ignorante de achar que o diabo não tem poder. Ele não tem o poder de Deus, ele não é onipotente. Mas uma certa força e um certo poder ele tem sim, meu irmão. Senão você não viria tantas coisas acontecendo. Amém, igreja? Amém. E o cristão muitas das vezes acaba não dando atenção a isso e acaba muitas das vezes caindo nas lábias do diabo. Jesus sabia que tinha um demônio ali. E o demônio queria dominar aquele lugar. E Jesus queria libertar aquele homem. Por isso que Jesus falou: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Toda vez que a gente está andando com Cristo em obediência a Ele, nós estamos sempre obedecendo a ordem do Senhor, e sempre as tempestades vão se levantar. Porque você, como se levanta de manhã para trabalhar, não sabe o que Deus preparou para você. Mas Deus já preparou uma grande vitória para a sua vida. Você, quando se levanta, ou quando você se deita de noite, você não sabe porque, se você nem se vai levantar no outro dia, mas Deus sabe. E Deus já preparou todas as coisas para a sua vida. Portanto, irmão, nós precisamos entender que as batalhas, elas acontecem muitas das vezes do nada na nossa vida. Mas as batalhas são aquilo, a arma que o inimigo tem para desviar a nossa atenção do propósito que Deus tem com a nossa vida. Diga amém, igreja. Amém? Amém? Dentro da igreja tem batalha? Amém. Tem ou não? Amém. Você já sentiu raiva de alguém aqui? Amém. Eu já. Você já sentiu raiva de alguém? Já teve vontade de sair da igreja por causa de raiva de alguém? Agora, você acha que esse desejo é de Deus, meu irmão? É Deus que está por trás desse desejo? Quem é? Aí, irmão, a gente sabe de tudo isso na teoria, mas é na hora da prática. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo faz a nossa cabeça, ele fica lá. Mas você não pode aceitar, você está sendo bobo, você não pode fazer isso, presta atenção, não sei o quê. E a gente muitas vezes vai ouvindo mais o diabo do que Deus. Porque a voz de Deus é totalmente diferente. Deus nunca me incentiva a brigar. Pode ter certeza disso. Deus nunca me incentiva a batalhar contra ninguém. Deus nunca me incentiva a sair do lugar que eu estou sendo provado.
Sabe como que Deus faz? Ele me incentiva a ficar e vencer o inimigo no território dele, porque a vitória é nossa. Deus nos incentiva a sair fugitivo, correndo, saindo por aí desesperado, correndo do diabo, porque o diabo vai atrás da gente aonde a gente for. O que Deus me ensina é resistir ao diabo, e quem vai fugir de mim é ele, porque Deus já me deu a vitória, Deus já te deu a sua vitória, meu irmão. Não, quem corre do diabo uma vez, a vida vai correr sempre. Não adianta. Ele sabe disso. É por isso que a Bíblia nos ensina a resistir. É por isso que Jesus, quando os discípulos viram aquela tempestade toda, aquele negócio todo, se apavoraram, porque nós somos humanos e muitas das vezes nos apavoramos. E esquecemos que quem está no controle da nossa vida é Jesus. Esquecemos que a minha vida, a sua vida, já não é mais guiada por você, mas ela é guiada por Cristo. E Cristo sabe como me tirar da tempestade. Ele sabe como tirar você da sua tempestade. Mas nós nos apavoramos. E no nosso apavoramento, a gente quer dar um jeito de consertar a situação. Porque tem horas que a gente também acha que buscar a Deus é falta de fé da gente não vencer aquela situação. É o contrário. Tentar lutar sem estar com Cristo é que é falta de fé. Amém? Amém. Jesus estava ali no bar, mas a tempestade aconteceu do mesmo jeito. Quer dizer, Satanás não respeita Jesus? Lógico que respeita. Porque se Satanás não respeitasse Jesus, o barco tinha afundado. Ele só não afundou porque, embora Jesus estivesse ali, dormindo, ele estava, a presença do Senhor estava naquele lugar. E ali naquela luta toda, até que os discípulos vão jogar água de cara, eu imagino a correria para tentar resolver a situação, né, irmão? Porque tem hora, irmão, que quando a gente está na batalha, se você sair para fora e observar você, você vai rir de você mesmo. Meu Deus, eu estou parecendo uma barata tonta. E não resolvi nada. Sai de fora e observa. Os discípulos estavam assim, joga água, Pedro, vai pegando logo, e aquela história toda. E Jesus dormindo. Até que eu não sei qual deles que foi que teve a... Lembrou-se. Ô, gente, nós somos um povo mesmo, né? Vocês sabiam que Jesus embarcou com nós? Vocês lembram que Jesus entrou no bar? Puxa vida, é verdade. Então vamos acordar ele. Vai lá, desperta Jesus, né? Chama Jesus, chama por ele, tá? O que ele pode fazer? E eles foram lá e chamaram Jesus. E a palavra de Deus diz que o Senhor repreendeu a tempestade e o mar, e que se houve bonança, se houve paz. O Senhor olhou para os discípulos e falou: por que vocês têm tão pouca fé? Que atitude será que o Senhor estava querendo dos discípulos, irmãos? Que atitude será que o Senhor está querendo de nós? Por que o Senhor disse que eles tinham pouca fé? Porque eles não repreenderam a tempestade? Ou porque eles demoraram para acordar o Senhor? Hã? Por que você acha? Hã? Medo. Irmãos, se você acha que você não tem autoridade porque você não orou, ore. Aleluia, Pai. A pouca fé é porque eles esperaram muito para chamar o Senhor Jesus. Jesus estava ali, meu irmão. E Jesus jamais se negou a ajudar o filho seu. Jesus jamais se negou a ouvir a nossa oração. Jesus jamais se negou a estender a sua mão para nos tirar do abismo, do buraco que a gente esteja. Jesus olha para por que vocês têm pouca fé. Ou Jesus queria dizer para eles: vocês não lembram que eu falei que nós vamos para outra cidade? Vocês não lembram que eu dei uma ordem que nós vamos desembarcar lá, que é lá aonde nós vamos agora? Se o Senhor deu uma ordem, Ele te chamou para andar com Ele, Ele vai te levar para morar com Ele. Ninguém pode mudar isso, meu irmão. Satanás vai tentar de todos os meios, mas você tem que confiar na palavra do seu Deus. Porque não é o presidente que está prometendo um Brasil melhor para você. Irmão, é Cristo que está prometendo uma nova vida para você. Você precisa crer nisso. Quando nós não cremos nisso, quando nós deixamos de buscar o Senhor, nós não temos fé. Isso é considerado falta de... Amém? Quando chegou na cidade, que Jesus colocou os seus pés, pisou ali,
discípulos quase preferiram voltar para o mar. Porque era horrível a cena, irmão. Você imagina um homem nu, grandão, devia ser forte, endemoniado, ainda mais forte ainda, né, irmão? Grandão, pelado, vindo no meio do sepulcro, provavelmente com um pedacinho de osso na mão. Já assistiu aqueles filmes de morto-vivo? Ah, tá dando bastante agora? Ah, mais ou menos, né? Você já imaginou um negócio daquele vindo pro seu lado? Hã? Imagina, meu irmão. Imagina um negócio daquele vindo pro seu lado. O que você faz? E gritando, né? Vindo pra cima de você. Eu não corro porque eu não vou ter perna para correr. Com certeza, irmão. Né? E aquela coisa, os discípulos, eu não sei se eles correram pro barco de volta, ou se eles não conseguiram, se Pedro tentou pegar a espadinha, não sei, irmão. E veio com tudo assim, parecia que ele ia voar em cima de Jesus. Acho que os discípulos foram para trás e falaram, é agora. Mas quando ele chegou perto, ele olhou e viu quem era Jesus, ele se prostrou. Porque o diabo é servo de Deus. Você vai falar assim, que é isso, pastora? Ele é criado por Deus. Deus é o Senhor dele também. Amém, irmãos? Adianta falar que ele tem o seu reino, ele é o dono do seu reino. Que dono do reino? Quem, irmão? Tem gente que ainda está na ilusão que o diabo vai reinar no inferno, ele vai sofrer no inferno. Eu não sei se você sabe, mas o inferno foi criado para julgamento dos anjos e não dos homens. Lá não é lugar para reinar, é lugar de sofrimento. O diabo fica iludindo as pessoas. Você vai para lá no meu reino, lá você vai ser o vice-presidente do meu reino, o secretário moro, não sei o que. Você vai ser as diabetes de lá, né? As diabetes. Lá vai ter, olha, você vai ser isso e aquilo. Vai! Sabe o que você vai ser lá? Espetinho. E temperado ainda com enxofre. E o pior de tudo é que não morre. A pior praga é que a gente não morre, irmão. É isso. O diabo não tem nada para oferecer porque ele não tem nada. Se ele tivesse alguma coisa para oferecer, mas ele não tem nada, meu irmão. E tem gente que se ilude que vai, né? Enfim, irmão, Satanás se prostra diante do Senhor. E ele faz uma pergunta interessante. Quem é considerado o atormentador é Satanás, não é? Mas como é que ele fala para o Senhor? Por que vieste me atormentar antes do tempo? Mas que antes do tempo é esse que Satanás está falando? Porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe que Jesus Cristo vai voltar, meu irmão. O cristão não acredita mais nisso, mas o diabo acredita e sabe que a palavra de Deus, que Deus fala, Deus age, Deus cumpre. Satanás sabe que Jesus vai voltar. E que depois que Jesus voltar, tem os seus períodos e logo toda essa artimanha do diabo vai se passar, vai acabar. Ele sabe disso. Por isso ele fala, por que viesse me atormentar antes? Você quer atormentar o capeta, irmão? Ou você quer deixar o capeta te atormentar? Nossa, é melhor nem ter aliança com ele, deixa ele pra lá, não estou falando de ter aliança com ele. Mas você sabe que se você for um cristão fiel, se você for uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que procura viver os ensinos de Cristo, o diabo é atormentado por você. Cada vez que você dobra o seu joelho, ele fala, ai, lá vem bomba. Cada vez que ele vê você pegar a Bíblia, ele fala, eu não acredito, eu fiz de tudo, mas essa pessoa não lê a Bíblia, eu não acredito que ela vai ler. Quando ele vê você pegando a sua família e falando assim, ei, vamos orar pela nossa casa, ele fala, não, isso não é possível, eu estou mexendo aqui, eu estou tentando influenciar o filho ali, eu estou tentando quebrar outra coisa, eles vão orar, eu não acredito que eles vão fazer isso. Nós podemos atormentar o diabo, irmão. Ou nós atormentamos ele, ou ele atormenta nós. É uma gangorra isso. Eu prefiro atormentá-lo. Amém, igreja? Deixa ele nervoso. Você está doida,
Se você está cheio do Espírito Santo, você não tem por que temer. Porque as tempestades que se levantam, o nosso Deus, ela faz elas voltarem ao seu estado, ele faz elas se acalmarem. Que tenho eu contigo. O diabo não tem nada com Deus, primeira coisa. Amém, igreja? Amém. E Jesus ali, você sabe que Jesus expulsou aquele demônio, né? Falou para que aquele demônio saísse daquele homem. E aquele homem que era tido como louco. Aquela cidade, irmão, era tão iluminada que o que acontecia é que as pessoas não passavam mais pela entrada daquela cidade porque tinha aquele demônio ali. As pessoas já não saíam mais de lá, tinham medo. As pessoas já não tinham mais vida. E aquele homem também, que estava endemoniado, não tinha mais vida. O que Satanás fazia com ele? Levava ele para os lugares solitários. Por que lugar solitário? Porque Deus não nos fez solitário, irmão. O que Deus disse quando criou Adão? Não é bom que o homem esteja só. Se Deus quisesse que a gente fosse solitário, teria feito só Adão, sem mais nada. Viva na solidão. Mas Deus quer que a gente viva em comunhão, em união com pessoas, que a gente tenha amizade, que a gente tenha amigos, que a gente tenha irmãos, que a gente tenha momentos de confraternização. Deus quer que a gente viva, meu irmão. Mas Satanás quer colocar as pessoas solitárias, sozinhas. E todo mundo que vive no seu mundo solitário, sozinho, é infeliz. Não tem prazer. E Satanás sabe que a única forma também de destruir uma pessoa é afastando ela das outras. É por isso que tem horas que a gente tem aquelas caverninhas na vida da gente. Já teve as suas? Eu vou entrar na caverna. Eu entro também, mas não fico lá não, sou besta. Um pouquinho só de vez em quando é bom, né? Vou pensar, assimilar, né, Cris? Eu tenho que assimilar, é bom. Mas eu não fico lá muito tempo não, sabe por quê? Porque na solidão o inimigo age na nossa vida. Amém? Se embora que na nossa solidão a gente nunca vai sozinho também. A gente leva o nosso companheiro chamado Espírito Santo. E aí essa solidão já não é mais solidão, né, irmão? Na verdade, os nossos momentos que a gente está sozinho nem é solidão, é momento de aprendizado, é sozinho com Deus, né? É diferente. Mas Satanás, ele quer afastar você de todo mundo. Ele quer afastar você, principalmente com relação, irmão, a gente precisa entender outra coisa. A luta do diabo não é contra o mundo, crianças. Por quê? O mundo já é dele. Você acha que ele vai lutar com as prostitutas que estão lá no governador, onde nós passamos a orar? Dá até dó, né? Você acha que ele vai lutar com elas? Elas já estão fazendo a vontade dele. Aonde? Contra quem é a luta dele, então? Contra quem? Contra aqueles que são de Cristo. E quem é que ele quer fazer a cabeça para se isolar? Quem é de Cristo. Quem é que ele fica soprando um monte de pensamentos ruins e outras coisas? E quem é de Cristo. Porque o alvo dele somos nós. Ah, então eu sou importante. Não. Você incomoda ele. É só isso. Você é importante para Cristo. Mas para ele, de forma nenhuma. Da mesma maneira que ele fez com aquele homem, para você ver a importância que o ser humano tem para o diabo. A tal ponto de ele fazer a pessoa viver em correntes, morando num cemitério, lugar de mortos, e comendo restos mortais. Esse é o plano dele. Agora, qual é o plano de Cristo para a minha vida, meu irmão? Salmo 40 diz, né? Que o Senhor ouviu o meu clamor, tirou-me da onde? Charco de luto. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca. É vestir você com a roupa santa dele, com a presença dele. É fazer com que você tenha a imagem e semelhança dele, que você viva como uma pessoa abençoada sobre essa terra, como um filho de Deus sobre essa terra. Essa é a vontade de Deus para você. Agora, a gente precisa escolher o que a gente quer. O Senhor Jesus está nos chamando para viver uma vida de vitória. Sempre esteve. Agora, Ele não vai obrigar ninguém. Ele espera que a gente tome a posição. Que a gente entenda que
é o inimigo que está por trás delas. E nós precisamos vencer o diabo para que ele fuja da nossa vida e nós possamos receber as vitórias de Deus sobre nós. Se nós cedermos à vontade do diabo uma vez, irmão, nós vamos ceder sempre. Porque a Bíblia também diz que aquele por quem eu me coloco de servo, aquele a quem eu obedeço, esse se torna Senhor da minha vida. Se eu obedecer a Deus, Ele vai ser o Senhor da minha vida. Se eu obedecer o diabo, Ele vai comandar a minha vida. Amém, igreja? Diga amém. Diga glória a Deus. Aquele homem foi liberto. E interessante que a gente vê uma coisa. Toda a cidade se voltou contra Cristo, né? Pediram para Jesus sair dali. Sabe por quê, irmão? Porque a libertação incomoda. E as pessoas ficaram incomodadas com a presença do Senhor, porque aquele espírito que muitas das vezes estava tampando as outras dificuldades que tinha naquele lugar, porque todo mundo olhava para aquele espírito e não via as outras dificuldades, o espírito saiu. Então agora todas as outras dificuldades vão ficar aparentes. Quando Deus faz uma limpeza, Ele faz por completo. Por isso não se assuste com as limpezas de Deus. Quando muitas das vezes alguma coisa sai, você começa a perceber outras, não se preocupe, Deus está trabalhando, Deus vai completar a boa obra da sua vida. Tenha confiança nele. E a gente percebe ali que Deus fez um grande mover naquele lugar. E nessa noite o Senhor quer fazer um grande mover na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã, a pastora Mônica estava falando algumas características do espírito maligno para você entender. Em primeiro lugar, o diabo não é burro. Não trate ele como ignorante, porque ele não é. Ele não presta. E não estou elogiando ele, de forma nenhuma. Mas ele não é burro. Ele é muito inteligente. Astuto. A Bíblia diz que ele é um sedutor. Como é que uma pessoa que quer seduzir alguém faz? Como é que age um homem sedutor? As mulheres aí. Ele vai banguelo ver você. Mascando matinho. Com a calça rasgada. Com a roupa de serviço também aqui. Que bom, Marcos. Né, Dani? Ele me quer, né? É assim que o homem sedutor faz? Ele chega de bicicleta na sua porta da sua casa, suado. Fala mole. Que nem o Pato Donald. É assim? Ele posta a voz, estufa o peito. Se não tem cabelo, dá um jeito, mesmo assim. O negócio até duro, né, irmão? De gel, não pode. Põe a melhor camisa, a melhor calça, o melhor perfume que ele tem e procura as melhores palavras. E o cara pode ser grosso, mas se ele quer te seduzir, ele vira uma manteiga. Amor, querida, santa, você é a razão da minha vida. O sol, você é o meu sol, é a minha lua, minhas estrelas. Fala, eu peguei no meu coração. Não é? Não é assim, não? Você foi a coisa mais perfeita que Deus já fez. Fala, epa! E a gente vai, né, irmão? Que mulher não gosta de ouvir, né? Gosta ou gosta? As mulheres gostam de ouvir palavras bonitas? Que elogia. Irmão, olha, vou te falar uma coisa. Você já leu Cantares de Salomão? Salomão era um sedutor, leia lá, meu irmão. Quem que não queria ter um Salomão na sua vida? Pelo amor de Deus, ele elogia até os dentes da sua amada, os seus cabelos são os seus. Para nós é estranho falar como o Líbano, não sei o quê, porque a gente não entende isso, né, irmão? Mas para eles, meu irmão, era poesia pura. E Salomão fala ali, o seu perfume, o seu não sei o quê. Irmão, a mulher doida por Salomão. Você não toca. Não é assim? Quando a gente casou, a gente foi seduzida. Ou não foi? Não foi você? E a gente foi seduzida 2 vezes e não aprendeu. Né, irmão? Então tá
tem noção de quanto é um terço dos anjos? Não, e nem eu não sei o número. Mas são milhares de milhares. Eles têm tanto demônio nessa terra, viu, irmão? Não é porque o demônio é onipresente, não, porque tem muito demônio mesmo, porque caiu um terço dos anjos. Eles seduziam, irmão. A Bíblia diz que a voz de Satanás, você vai encontrar lá em Isaías 14, acho que é, em Ezequiel, se não me engano, 28, que fala que a voz dele era como a voz de todas as músicas. Ele tinha aquela voz melodiosa. Você imagina um cara desse? Aí ele caiu, pastor, mas ele não perdeu a arte de seduzir. Porque a arte de seduzir não foi Deus que deu para ele. Foi ele que criou em si aquilo. Né? Então, quer dizer, na verdade, a própria Bíblia diz que ele é um sedutor. Ele chega para você e apresenta um banquete, apresenta a solução para os seus problemas. O seu Deus não te dá, mas eu te dou. O seu Deus diz que você tem que perdoar. Seu Deus está querendo muito de você. Olha, não perdoa, não. Vai lá e quebra a cara. Mostra que você é gente. Luta pelos seus direitos. Eu sou a favor da gente lutar pelos nossos direitos, sim. Desde que seja debaixo da vontade de Deus. Não é? Satanás seduz, irmão. E a vozinha dele é mansinha. Tem hora que a gente pensa que a voz de Deus que é mansa, né? Tem hora que é do diabo que é mansinha. Deus tem hora que dá cada berro com nós, não vou falar para você. Né, André? Você está percebendo que você está indo pro lado? Não, menina, para! Tem hora que Deus chama atenção assim. Mas o diabo não, ele é sedutor. Irmão, por que você acha que as pessoas entram na prostituição? Por que as pessoas entram nos vícios? Porque é gostoso? A pessoa só descobre que não é bom depois que já foi seduzido por aquilo. Ou não? Por que você acha que as pessoas entram na corrupção? Porque é uma sedução, meu irmão. Ai, eu sou imune a isso. Nenhum de nós somos imunes a nada. Adão e Eva foram seduzidos. Quer dizer, na verdade, Eva foi seduzida pela serpente, não foi? E aonde eles estavam? No paraíso de Deus, no jardim do Éden, tendo contato com Deus diretamente. E Satanás conseguiu o quê? Seduzir Eva com a fruta e fazer com que Eva comesse. Então, qualquer um de nós podemos cair na sedução do diabo. E como que a gente faz para não cair? Só tem uma pessoa que pode nos ajudar. E não é o Chapolin Colorado. É o Espírito Santo de Deus. Só Ele é que pode nos mostrar que isso aqui é uma sedução. Cuidado. Vai por aqui, filho meu. É mais difícil esse caminho. Mas vai por esse, porque eu estou com você. Esse aqui é mais largo, tá mais, mas é um problema. Não vai por aí, vai por aqui. O diabo é sedutor, ele é inteligente. Outra coisa, ele é estrategista. Ele tem estratégia. Ele não é apavorado para destruir a sua vida, não. Não pensa que ele está apavorado. Aí eu tenho um prazo até amanhã para destruir a vida do irmão. Não tem nada. Ele vai armar sua cilada direitinho. A Bíblia diz também que ele é um caçador no Salmo 91. Como é que um caçador arma uma armadilha? Como um caçador arma uma armadilha? Como é que você arma uma ratoeira para pegar o ratinho? Põe uma cenoura lá para ver se o ratinho ele é. Às vezes ele é, como é que chama? Quem não come carne? É vegetariano. Põe lá uma cenourinha. Né? O ratinho vai que vai para ervilha. Põe lá. Um pedacinho de pão. Quem sabe ele gosta de pão? Mas o que você põe para pegar o ratinho, meu amigo? Mais ainda cheiroso, né? Não é? Por que você põe queijo lá? Mas quem ensinou você que rato gosta de queijo? Ele mesmo. Se observou os ratos, descobriu. Não é? Isso é uma estratégia, não é, meu irmão? Antes do ratinho ver, você vai lá, deixa lá e fica só esperando. Só que os ratinhos hoje estão bem inteligentes, né?
Eles passam de longe. Os queijos não estão prestando muito, acho que é os queijos que é o problema, né? Mas é uma estratégia, não é? É uma estratégia. Quando se quer pegar um peixe, o que eles colocam no anzol? Põe um pedacinho de couve no anzol. Ou um pedacinho? Bichinho de laranja. Põe um pedacinho de couve. Quem sabe que o peixinho não vai comer a couve? Será que ele vai, não? Você vai pôr o quê? Quando ele vê a isca, ele fica cego. Ele não vê a linha que está segurando a isca. Assim como o ratinho também, quando ele vê o queijo, ele não vê a ratoeira, ele só vê o queijo. É a estratégia do diabo. Fazer você só ver o que ele quer. Não ver o resto. Não é? Ontem eu estava vindo com a minha filha, andando com a minha filha com a Ana. Ela falou assim: mãe, como é feio esses fios na rua, né? Eu falei: gostava, né, Anne? Que a gente nem percebe mais, a gente acostumou tanto com esse monte de fio na rua, que a gente não percebe mais. Mas você já olhou, e eu fui olhar para cima, é feio mesmo aquele negócio? Parece uma favela, nossas ruas, o fio que tem. Aí ela falando que não sei aonde, que os fios são tudo embutidos por baixo da terra, né? Eu falei: mas a gente já está tão acostumado com isso, que a gente já não olha mais e já não percebe mais. Não é assim? A gente só vê aquilo que nos interessa. Essa é a estratégia do diabo. Fazer você ver aquilo que interessa a ele. E aí ele vem. E quando você vai e pega aquilo, ele vem e amarra a sua vida. Quantas pessoas, se pudessem voltar atrás, falar: eu não faria o que eu fiz lá atrás. Cair numa armadilha. Não é? Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu não faria nada daquilo. Tá? Porque hoje o Espírito age na sua vida, te orienta. Naquela época, muitas vezes a gente foi seduzido pelos nossos próprios desejos. É a sedução. Estrategista. Ele tem tempo, ele tem paciência. Agora nós, muitas das vezes, irmão, ficamos dando tiro para tudo quanto é lado. Né? Não sabe nem qual é o capeta que está. É o capeta. É o capeta. Furou o pneu, é o capeta. Acabou o gás, é o capeta. Eu sei que é o capeta do gás. Tem capeta de ter dor de barriga, irmão? Só vem irmão gritando: Jesus tem misericórdia, repreende esse demônio da diarreia. Tem jeito, irmão. Foi muita comida que você comeu antes, não tem nada a ver. Mas está lá. A criança chora, é o capeta que está atormentando. Já tem que ouvir mães falarem isso. A criança às vezes está molhada. A mãe está falando: não, o diabo está cutucando ele para não dormir. Cai fora. Irmão, esse capeta está terrível. Você acha que ele vai ficar dando tiro desse jeito, irmão? Tem coisa mais importante para fazer. Isso aí é coisa de criança, irmão. Ele tem coisa mais importante. E o diabo, ele arma direitinho para que ele não perca as suas batalhas. Por isso que o Senhor diz que nós devemos orar e vigiar. Estar sempre atento, sóbrios. Sabe o que é ser sóbrio? Pensar com a cabeça e não com o coração, meu irmão. Não na hora que você está com raiva, porque normalmente está com raiva, a gente faz um monte de coisa errada, com a cabeça. Não, peraí, esse negócio aqui não vai dar certo. Sóbrio, porque o inimigo só quer uma coisa: destruir você. Por quê? Porque você incomoda ele. E se você for destruir, a sua casa também vai ser destruída. Porque muitos daqui de nós não temos a família convertida ainda, somos a coluna lá dentro da nossa casa. E o diabo sabe disso. Portanto, irmão, seja esperto. Seja mais esperto que ele. Sabe por quê? Porque Deus nos dá sabedoria também. Deus nos dá estratégias de batalha também. Busca em Deus e vença o seu inimigo. Amém? Você quer ser vitorioso? Diga amém, diga glória a Deus. Vamos tomar nossa posição, meu irmão, ao lado de Jesus. E vamos ter vitória em nome de Jesus Cristo. Hoje eu não vou falar mais dele, não do clique. Mas outro dia a gente continua. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Segura na mão do seu irmão.